Olá, bem-vindo ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, fica aqui já o convite para você se inscrever no canal aqui no começo do vídeo. É só ir aqui embaixo e clicar no inscreva-se ou no subscribe se você estiver vendo em inglês. Vocês que costumam frequentar o canal, obrigado por estarem sempre voltando. Sempre lembro que se vocês derem um like aqui, isso ajuda o vídeo a ficar bem aqui no ranking e outras pessoas receberem ele como sugestão. E claro, se vocês puderem compartilhar aqui embaixo, é o compartilhamento que faz o vídeo chegar ao número grande de pessoas. Então, quanto mais a gente puder agregar aqui nesse nosso movimento, né, que eu costumo chamar de libertar pelo conhecimento, mais rápido a gente consegue ajeitar os rumos aí do nosso país. E ontem foi dia de pesquisa de popularidade do Bolsonaro, né? E o Ibope divulgou a pesquisa mostrando que a aprovação do governo Bolsonaro continua a despencar. Tem sido meio que impressionante o ritmo, né? Porque é um prazo muito pequeno, a gente tem 3 meses de governo, pouco mais de 3 meses, e a aprovação do governo já caiu 15% aí nesse período, enquanto a reprovação do governo mais do que dobrou no período. E Bolsonaro, desde que começou, é o presidente mais mal avaliado num primeiro mandato, desde que essas pesquisas começaram a ser feitas. E tem se tornado cada vez o pior a ser avaliado em comparação com os outros, porque ele já começou como sendo o pior e está caindo numa velocidade mais rápida do que todos os outros caíram. E esse governo tem sido um governo relativamente fácil de se fazer previsões, né? No mercado financeiro a gente aprende uma coisa que é o seguinte: deixar de ser torcedor e tentar olhar as coisas de uma forma mais fria, assim, né? Porque torcida não leva ninguém a ganhar dinheiro operando ações, operando mercado futuros, etc. Que foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Então a gente aprende a tentar se distanciar um pouco da torcida e tentar descobrir o que deve acontecer. E nesse governo ficava meio claro as coisas que deveriam acontecer. Eu lembro que já no final do ano passado eu falava que a Bolsa deveria subir muito e falava que isso ia acontecer porque o governo era um governo de banqueiros e donos de grandes empresas, né? Quase que sem intermediários, os banqueiros assumindo postos ali de ministros, de presidente de estatais, etc. Então isso ia deixar o empresariado e os bancos super assim dispostos a investir agora, com aquela cabeça de que agora chegou a nossa hora, né? Agora que a gente vai limpar a banca. Então não aconteceu outra coisa, a bolsa subiu bastante e continua subindo. Ficava claro também que a hora que o Bolsonaro começasse a falar, né, ia acontecer o que sempre acontece quando o Bolsonaro fala, né? As pessoas ficaram um pouco iludidas ali durante o período eleitoral, porque depois do atentado o Bolsonaro ficou sem falar um tempo. Agora era meio que óbvio que quando ele voltasse a falar ia acontecer o que sempre aconteceu quando o Bolsonaro falou na vida, né? Ia criar polêmica, ia falar besteira. Bolsonaro provavelmente é um sujeito que não leu muitos livros, não tem muita noção aí de história, de filosofia, de história da política, né? De política até tem, porque está há 30 anos na política, mas quando ele vai, não é um orador, né? Não é uma pessoa muito eloquente, etc. Então, quando ele começasse a falar, ia acontecer o que ele sempre aconteceu quando ele teve que falar. E quando você é presidente da República, não adianta você querer se esconder muito, que você acaba tendo que se expor, né? O presidente da República é uma das pessoas que mais se expõe no país, se não a que mais se expõe. Então isso fez com que acontecesse o que tinha que acontecer, né? Ele começou a falar um monte de besteira e a popularidade dele começou a cair, né? E assim, a gente sempre tenta acreditar que as coisas vão ser diferentes quando a gente está na torcida. Então o pessoal que votou ali no Bolsonaro fica torcendo, não, por favor, agora o Bolsonaro vai endireitar, eu tenho certeza. Agora ele não vai mais ser homofóbico, agora ele não vai mais ser misógino, agora ele não vai mais ser racista, mas não adianta. Não adianta torcer, é igual pular para cima e torcer para não cair. A gravidade está ali, entendeu? É mais forte
qualquer torcida. Então, para você conseguir levar uma vida mais fácil, é meio que, às vezes, saber separar a torcida do que você vai fazer de fato, baseado naquilo que você acha que vai acontecer. Eu, por exemplo, estou investido em bolsa desde a metade do ano passado, mesmo sendo um ultra crítico ao Bolsonaro, uma pessoa que fez de tudo que podia no nível individual para o Bolsonaro não se eleger e que hoje em dia tenta mostrar para as pessoas o que é o governo Bolsonaro. Mas se eu achava que a bolsa ia subir, eu investi na bolsa, né? Eu não precisava perder o futuro, né? Perder o futuro a gente nunca perde, né? Porque o futuro a gente sempre, mesmo quando acontecem coisas ruins, a gente aprende, a gente se prepara para o futuro melhor. Mas eu não precisava perder a oportunidade e perder dinheiro junto, né? Eu podia já perder a oportunidade de não eleger uma pessoa melhor para o país, mas nos meus investimentos irem bem. Isso vale para tudo. Eu vejo as pessoas torcendo para coisas que não vão acontecer, né? O Moro não vai deixar de ser o cara que se acha o dono do mundo, o Deus, o cara que pode mandar em todo mundo, né? E vai acontecer isso que aconteceu na noite passada, nessa madrugada aí, da confusão com o Rodrigo Maia. Os generais que estão ali não vão bater continência para um capitão durante muito tempo. O general não bate continência para capitão, mesmo ele sendo o presidente da República. O Bolsonaro não vai deixar de falar besteira. O Paulo Guedes não vai deixar de ser o cara mais vaidoso do mundo, que trata todo mundo mal, que vai arranjar confusão com as pessoas, vai ter problema de relacionamento. O americano tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: "This time is never different", ou seja, dessa vez nunca é diferente. A gente fala, não, dessa vez vai ser diferente, dessa vez nunca é diferente. E voltando à questão da pesquisa, eu já vinha me surpreendendo, né, em vários sites assim, vendo alguns comentários de pessoas muito cedo se mostrando arrependidas de terem votado no Bolsonaro. E nessa semana, quando eu gravei aquele meu último vídeo, teve uma pessoa que colocou assim: pô, me arrependo, até usou umas palavras fortes, assim, eu me arrependo de ter votado nesse lixo, não sei o quê, pô, peço desculpas, sei lá, não vou fazer isso de novo, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que ela colocou. E eu escrevi embaixo, falei, poxa, parabéns pelo gesto muito nobre, essa atitude de reconhecer uma coisa assim, e você tem o meu respeito. E embaixo começou um monte de gente a escrever o seguinte: eu também votei nele, me arrependo, eu votei nele, me arrependo, nunca mais cometo o mesmo erro. E eu fiquei impressionado, assim, né? Impressionado até por causa da característica que teve essa eleição passada, que foi uma eleição onde as pessoas entraram num conflito muito grande e várias delas saíram do grupo de família do WhatsApp, botaram os amigos no mudo no Facebook, ou excluíram os amigos do Facebook, pararam de tomar chopp com outros amigos, etc. E quando você chega nesse nível, assim, você se compromete nesse nível por uma ideia ou por uma pessoa, nesse caso, é muito difícil você voltar atrás, porque você faz a conta de tudo aquilo que você já gastou. Apesar de ter um outro conceito de economia interessante chamado de sunk cost, que é o seguinte: o que você já gastou, a decisão tem que ser daqui para frente. Mas não, a gente sempre pensa naquilo que, pô, a gente já fez tanto para chegar até aqui, eu não vou abrir mão disso agora. E as pessoas estão abrindo mão muito cedo, assim, né, dessa questão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está falando muita besteira, que na verdade é a quantidade de besteira que ele sempre falou, só que mais monitorada ali. Hoje em dia o presidente vive dentro de um Big Brother, tudo que ele faz está sendo visto, né? E é claro, a gente ainda tem, sei lá, 30 e poucos % das pessoas que dizem que o governo é bom e ótimo, que, volto a repetir, é o menor nível num primeiro mandato de presidente, desde que esse negócio está sendo medido. E isso tem toda essa emoção ainda fazendo preço, não é que isso não está fazendo preço, né? Se a gente pegar um livro de história e ler as besteiras que o Bolsonaro está falando, vamos supor, se ninguém aqui tivesse envolvido emocionalmente e a gente estivesse lendo essa história daqui a 50 anos, o índice de pessoas que ia aprovar as besteiras que o Bolsonaro está falando, que a Damares está falando, que o ministro da Educação está falando, que essa turma toda está falando junta, ia ser de 2%, 1%. Sempre tem alguém que acha que aquilo faz sentido. Você pegar hoje, tem gente que acha que o que Hitler falava fazia sentido, mas é isso aí, é 1%, 2%, 3%. E isso seria, mais ou menos, no máximo, o índice de pessoas que, de uma forma racional, sem torcida, sem emoção, ia achar que o Bolsonaro
está falando hoje faz sentido, e não 30 e poucos por cento. Né? Mas a gente está com esse efeito da emoção, da torcida, das vísceras falando mais alto do que a cabeça aí, né? Mas mesmo assim está caindo muito rápido esse negócio. E a gente vai ver dois efeitos. O primeiro efeito é ir se enfraquecendo as decisões importantes que o governo gostaria de tomar. Então, por exemplo, ontem mesmo a reforma da Previdência tomou um super baque com aquelas assinaturas que foram colhidas de deputados e senadores contra a reforma da Previdência, o que eu achei maravilhoso, porque essa reforma é um absurdo do jeito que foi proposta. Eu já gravei alguns vídeos aqui sobre isso. E todos os outros pleitos do governo Bolsonaro vão perder muita força à medida que Bolsonaro perde muita força, né? Então esse é o primeiro fato. E em relação a esse fato, pode começar a existir cada vez mais forte um movimento dos banqueiros e dos donos das empresas de tentar tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão, porque eu acho que eles acreditam que com o Mourão a vida deles vai ser mais tranquila e eles conseguem passar tudo isso muito mais rápido. Então o Bolsonaro pode começar a sofrer uma pressão muito grande dos banqueiros e dos donos de empresas, que no primeiro momento vão tentar calar ele, falar, pô, cara, fala menos, não se mete em confusão, etc. Mas é aquele negócio. Escorpião é escorpião, vocês conhecem a fábula do escorpião, é a natureza dele, né? Não adianta a história do pular para cima e não querer cair, né? O Bolsonaro vai continuar falando besteira. Então eles vão uma hora desistir desse negócio, né? E aí eu acho que a pressão vai ser cada vez maior para tirar o Bolsonaro. É engraçado, né? Que a pressão para tirar o Bolsonaro não vai vir nem a mais efetiva, não vai vir nem da esquerda, vai vir dos antigos aliados dele, que na verdade não queriam ele, queriam o que achavam que conseguiriam fazer com ele, né? Então esse é o primeiro efeito que eu acho que vai acontecer. E o segundo efeito é o seguinte, as discussões vão ficar muito mais agressivas. Então se preparem. Então os ataques que por exemplo, critica o Bolsonaro, os ataques que você vai receber vão ser muito mais agressivos, vão aumentar as ameaças, os robôs vão ficar cada vez mais intensos, porque à medida que algumas pessoas vão saindo do barco, né, vão abandonando a causa, como está acontecendo, e num ritmo muito rápido, as pessoas que estão abandonando o governo Bolsonaro, é só você pensar o seguinte, 1/3 já abandonou. Então, de cada 3 pessoas que defendiam esse governo, de cada 3, uma abandonou o barco. E as 2 que vão ficando desesperadas, e ficando com raiva das que criticavam e com mais raiva ainda das que saíram. Então essas pessoas vão ficando, que já eram agressivas, que já eram pessoas super assim inconsequentes e irresponsáveis nas suas falas, nos seus ataques, nas palavras que usavam, nas ameaças que faziam, elas vão ficar muito mais agora. Então você que é um crítico do governo, como eu sou um crítico do governo, se prepare que o jogo vai ficar mais violento, mais agressivo, mais sujo, mais feio, mas é só uma fase. É só uma fase porque esse movimento continuando, e tem tudo para continuar, essas pessoas elas acabam se enfraquecendo, porque toda energia tem um limite, elas vão gastando essa energia, elas aumentam o gasto de energia agora, mas também dura menos essa energia que elas têm, né? Então se prepare para uma guerra mais suja, uma coisa mais agressiva, para ser mais atacado, mas tudo isso faz parte do jogo e é mais uma daquelas coisas que está fácil de prever. Um abraço, até o próximo vídeo e continuemos acompanhando de perto, porque os tempos agora são tempos de todo dia ter alguma coisa para a gente pensar sobre, para a gente comentar, para a gente discutir. Até o próximo vídeo.